Então, para unificar essas definições, eu fiz uma simulação aqui. Na verdade, eu fiz duas simulações. E para a gente entender aqui. Ok, eu vou dar um play aqui na simulação e dar só uma olhada no que está acontecendo. Dá um play aqui, tio. Aí. Dá só uma olhada no que está acontecendo aí. Vou deixar ele dar um ciclo aí no parâmetro que eu escolhi, para você ver a dinâmica e a gente já trabalha com ela. Essa azul é o que? Note que nós temos dois ramos. Isso aqui é uma hipérbole. Esse é um ramo, esse é outro ramo. Agora essa vermelha é o que? Ela é uma elipse. Okay? Então o que está acontecendo aqui? Essa elipse ela se achata e explode numa hipérbole. Aí a hipérbole abre. Na verdade ela ia abrir até colapsar numa única reta, né? Porque para ela fazer isso teria que ser infinito. Ia ter que... Então ela volta do colapso, né? Aqui ela vem, fecha, essa hipérbole aqui ela fecha, tenta colapsar, ela não colapsa porque eu mando ela voltar, aí ela volta, os ramos dela começam a fechar, quando fecha, aí nasce essa elipse aqui, e essa elipse, os focos chegam até ficar num centro, aí depois eles voltam de novo, a elipse achata, ela achata e explode numa hipérbole novamente. Como é que isso está acontecendo? O que está por trás disso aí? Então eu vou pausar aqui na minha... Deixa eu pausar aqui. Aqui, essa daqui tá boa. Eu pausei aqui a animação, né, a dinâmica, para a gente estudar o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar, note que essa elipse está sendo partida ao meio. Ok? Ela está sendo partida ao meio. E eu tenho duas retas. Né? Lá na elipse, quando eu defini a elipse, eu tinha reta para definir a elipse? Não, era só esses dois pontos aqui e esse tamanho aqui, que aí eu amarrava aqui e fazia a volta. Não tinha duas retas, ok? Mas vou fazer o seguinte, olha para essa parte aqui da elipse, vou dar um zoom aqui. Gente... Sai daqui, tio. Sai daqui. Aí. Se eu chegar isso aqui para cá, ó, não estou falando para você fazer isso não. Aí não quer. Bom, não vou mexer nele aqui por enquanto agora não. Olha só, eu queria chegar isso aqui para tampar essa parte aqui, para ficar daqui para cá, mas vocês vão entender. Olha só dessa parte da elipse para cá. Por acaso, olhando só daqui para cá, por acaso ela se parece com uma parábola. Lembra quando eu defini a parábola? A parábola ela estava de amarelo para lá, tinha uma reta daqui e um ponto. Então, olhando só aqui, só nessa parte, ela se parece com uma parábola? Ela se parece. Okay? Ela não é, ok? Mas ela se parece. Por quê? Porque tem um estilo parecido. Ela não é, assim, o principal motivo dela não é porque se você pegar uma reta tangente aqui, essa reta vai ser ortogonal a essa curva, essa outra reta aqui. Se eu traçar uma reta daqui para cá, ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, né? Uma reta tangente aqui. E lá na parábola isso não existe, né? Então, assim, um dos motivos, né? Assim, se alguém quisesse argumentar isso de forma geométrica, assim, só no argumento já ia falar, não, né? Parábola por causa disso. Mas olha só para essa daqui, ok? Então eu tenho um ponto, ela parece com uma parábola, eu tenho esse ponto aqui que parece que ela está na mesma posição do foco da parábola, né? E na verdade ela é um foco da elipse, né? E apareceu uma reta aqui do nada, ok? E aí o que eu digo para você é o seguinte, se a gente... dá para montar isso aqui no GeoGebra, dá para jogar
isso aqui no calcular em outro lugar também, mas eu poderia jogar lá para calcular no meu programa. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar esse ponto aqui. Se eu pegar esse ponto e calcular a distância dele até o foco, e depois calcular a distância dele até essa reta, a reta aqui, tio, aqui. Então, aqui eu vou ter um valor, ok? Aqui eu vou ter um valor. Aqui, eu não queria dar muitas letras aqui, mas vamos chamar aqui de R1, por exemplo. E esse valor aqui eu vou chamar de R2, por exemplo. Então, olha para essa distância aqui. O fato é, se eu fizer essa razão R1 dividido por R2, isso aqui vai ser um número. Okay? Eu vou anotar isso aí. Eu calculo essa distância, essa reta aqui surgiu do nada. Alguém colocou essa reta aqui, eu calculo essa distância, calculo essa razão, e aí eu vou chegar num número. Suponha que esse número aqui, no caso esse número aqui, ele vai ser 0,72. Ok? Mas eu guardo esse número aqui. E aí eu faço o mesmo procedimento para cá, aqui agora. Eu vou pegar aqui, vou pegar um outro ponto, por exemplo, vou pegar um outro ponto que está por aqui, por exemplo, P. Vou calcular essa distância aqui, depois vou mandar para cá, 90 graus, né? Vou, sei lá, S1, vou chamar essa distância aqui de S1, essa distância aqui de S2, ok? E aí eu vou fazer esse quociente de novo. Vou fazer um quociente do S1 dividido pelo S2. Isso aqui vai ser exatamente o mesmo número aqui, 0,72. Qualquer ponto dessa elipse que está desse lado aqui, sempre que eu escolher o ponto, calcular essa distância até o foco, calcular a distância até essa reta aqui, sempre vai ser uma constante. Sempre vai ser uma constante, a mesma constante. Ok? Essa constante eu a chamo de excentricidade. É curioso que sempre é constante esse procedimento, quando eu monto esse quociente, o resultado é constante. Isso serve para cá, tanto para essa parte aqui, vamos ver se eu consigo diminuir isso aqui agora, consigo. Mas ele está encucado que eu tenho que... Eu não quero controle deslizante. Mas isso que eu acabei de montar, tanto serve para cá, para essa parte da elipse com respeito a essa reta, como também para cá. Se eu pegar um ponto daqui, um ponto Q aqui, montar essa distância, calcular a razão, vai dar o mesmo valor daqui. Então essa distância, para essa parte da elipse, vai dar o mesmo valor, aquela razão, considerando essa reta. Para essa outra parte da elipse, vai dar a razão, né, montando a razão, vai dar sempre a mesma constante, considerando essa outra reta. E note que esse tipo de procedimento ele se parece com a definição de parábola, né? Quando eu vou definir parábola, é exatamente o quê? Uma parábola é algo parecido com isso aqui, de modo que quando eu seleciono o ponto, calculo a distância ao foco e depois a distância à reta, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo lá na parábola. Esse dividido por esse, não, esse é o mesmo que esse. Isso significa que se eu pegar esse valor lá na parábola e dividir por esse valor, o resultado vai ser 1, porque é o mesmo, né? O número dividido por ele mesmo é 1. Então, esse número fixo que eu tenho aqui, que eu usei para construir aqui, eu chamo de excentricidade. E como essa definição se assemelha à definição da parábola, então lá na parábola, esse procedimento, o resultado é 1. Então eu digo que a minha parábola tem excentricidade igual a 1.
E a minha elipse, toda vez que eu montar isso aqui, sempre esse número vai ser menor do que esse número. Significa que quando eu fizer o quociente entre esse e esse, o meu quociente vai ser sempre menor do que 1. Isso significa o quê? Significa que a minha elipse é uma cônica com excentricidade menor do que 1. E aí a gente faz, resumindo tudo, dado qualquer elipse, é sempre possível você encontrar duas retas, de forma que você coloque essas duas retas de forma ajustada, bacana, e existe essas duas retas e um número fixo, positivo, entre 0 e 1, de forma que essa elipse que foi dada previamente, o conjunto dos pontos dessa elipse, pode ser definido dessa forma, como sendo o conjunto de pontos cuja distância, né, do ponto ao foco, dividido pela distância do ponto à reta, é aquele número fixo. Então, para qualquer elipse, a gente pode definir isso. Então, moral da história, a elipse é uma cônica com excentricidade entre 0 e 1. A parábola é uma cônica com excentricidade igual a 1. Agora nós vamos ver onde é que entra a hipérbole na situação. Isso aqui, olha, deixa eu apagar tudo aqui de uma vez. Vou dar um play aqui aqui. Ó, antes de dar antes dela explodir, dela ser esmagada, explodir numa hipérbole, eu vou dar um zoom aqui para você ver o que está acontecendo. Olha só. Esse cara aqui, mano. Não sei o que ele está fazendo isso. Deixa eu dar um ok aqui uma vez se ele vai fazer. Agora eu vou te tirar daí. Peraí. Ok. Dá um zoom aqui. Olha só. Não, cara. Aqui. Bom. Talvez outra tela ele não atrapalhe. Note que essa elipse que eu peguei aqui, ela estava bem mais chata, né? Eu dei um zoom nela, né? E se nós fizermos o mesmo procedimento, se a gente pegar um ponto aqui, né? Um ponto P aqui, calcular essa distância, pegar a razão entre essa e essa, né? Isso aqui vai ser um número sempre menor do que 1, mas agora, vocês não vão conseguir enxergar, aqui o número agora é 0,98. 0,98. Ele é quase 1. Tanto é que esse valor aqui é quase esse valor aqui, não é o mesmo. Mas o moral da história é que quanto mais chata, né, for a elipse ali, né, então mais próximo de 1 a excentricidade dela vai ser. Beleza, deixa eu dar um play aqui e pra gente ver a parte da hipérbole agora. O que vai acontecer com a parte da hipérbole? Será que eu posso fazer aqui, tio? Agora eu teria que chegar isso aqui pra cá. Deixa eu usar aqui o teclado. Não, cara. Tá bom, fica lá no canto. Poxa, você vai me arruinar, cara. Eu vou tirar o zoom aqui. Bom, vou tirar o zoom aqui para ver se a gente consegue continuar desse jeito aqui. E se eu mexer aqui, ele tá dando... Bom, note que... Bom, o foco tá indo embora. Isso aqui são os... Tem um outro foco que tá chegando por aqui. Né? Aí colapsou, gerou a elipse. Né? Encostou, gerou uma circunferência. Depois voltou, encostaram ali. Agora eu vou pausar aqui. Ok. Olha para esse ramo da hipérbole.
para esse ramo da hipérbole, se eu fizer o mesmo procedimento, olha só, eu posso escolher um ponto aqui, deixa eu pegar de outra cor aqui, vou pegar um vermelho aqui de novo. Se eu pegar um ponto aqui, novamente, eu vou chamar esse ponto aqui de P, calculo a distância dele até o foco. Essa reta aqui que apareceu do nada, eu vou lá e calculo a distância do ponto até ela. Note que agora a distância do ponto que está aqui nesse ramo de hipérbole até o foco, ela é maior do que essa distância aqui, né? do ponto que está no ramo da hipérbole até essa reta que apareceu do nada, que está ali ajustada certinho, né? Então essa distância é maior do que essa. Mas eu faço esse procedimento, eu calculo essa distância, pego essa razão, se eu chamar isso aqui de R1, esse aqui de R2, e calcular essa razão, R1 dividido por R2, isso aqui vai dar um número, e o número está aqui, é o 1,38. 1,38. Vai dar um número. Beleza. Mas se eu pegar um outro ponto daqui desse ramo de hipérbole e calcular essa distância dele até aqui, depois a distância dele até essa outra reta, calcular a razão entre esses dois números vai dar o mesmo valor, 1,38. Isso aqui serve para qualquer ponto que tiver nesse ramo de hipérbole e também para cá, serve para qualquer ponto que tiver nesse ramo de hipérbole, agora considerando esse foco e considerando essa reta. O mesmo valor vale para todo mundo. Esse valor eu digo que é a excentricidade da hipérbole. Nesse caso aqui, quando eu montei isso aqui de acordo com todas as regras, né? Com todas as fórmulas e tal, montei isso aqui de forma cuidadosa para funcionar tudo certinho. E o número que vai gerar isso aqui é 1,38. Isso significa que a excentricidade dessa hipérbole é 1,38. E o moral da história é que se eu der o play aqui e ele continuar fazendo a dinâmica, e aí eu paro em algum momento em que ainda é uma hipérbole, e aí eu vou calcular aquela razão e tal, vai dar um número. Esse número sempre será maior do que 1. Né? Tanto é que aqui deu 1,38. Note que quando eu estava trabalhando com a elipse, o número tinha dado o quê? Acho que era 0,72 quando eu fiz a primeira pausa, depois 0,98 quando eu fiz a segunda, que ela estava quase fechando. Né? Agora esse aqui deu 1,38 e qualquer uma que a gente fizer vai ser sempre maior do que 1. Então eu digo, a conclusão é que uma hipérbole ela tem a excentricidade de uma hipérbole é maior do que 1. Ok? E aí o que eu digo é que para qualquer hipérbole que a gente pegar, qualquer uma, existe duas retas que eu consigo colocar de forma bem ajustada e um número maior do que 1, de forma que qualquer ponto desses ramos aqui dessa hipérbole pode ser definido dessa forma, que é uma forma bem parecida com a da parábola. Né? Essas duas retas aqui, eu vou chamá-las de diretriz da minha hipérbole. Né? Quando você aprende lá num curso de GA e tal, quando você ouve falar lá da hipérbole, elipse, parábola, a gente ouve falar só da elipse sem falar em diretriz da elipse. Diretriz da elipse é aquelas duas retas que apareceram lá do lado, né? Que eu uso para poder calcular, para poder falar sobre a excentricidade. Né? E as diretrizes da parábola, da hipérbole, são essas duas aqui que aparecem do nada também, que eu uso para falar da excentricidade. Só para uma observação, essas duas retas tracejadas aqui são as assíntotas. Né? Elas não têm nada a ver com a diretriz. Né? As assíntotas estão aqui, né? Então essa parábola ela tende a encostar, ela tende a se aproximar dessa reta. Então essas aqui são as assíntotas e as diretrizes não tem nada a ver com as assíntotas. Né? As diretrizes da hipérbole são essas duas aqui.
E aí, então, note que esse procedimento, se a gente olhar daqui para cá, isso aqui meio que se parece com uma parábola, né? Assim, tem um foco, tem uma reta, que eu também chamo de diretriz, a gente calcula essa situação aqui e gera algo que é uma parábola. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, das cônicas, as elipses têm excentricidade menor do que 1, a parábola é a única, né? Ela tem, toda parábola tem excentricidade somente 1, né? E as hipérboles, elas têm excentricidade maior do que 1, ok? Vou dar um play aqui mais uma vez, porque agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, apesar de tudo isso que eu falei, olha só, a dinâmica está acontecendo, o azul é uma hipérbole, os dois azuis eram ramos de hipérbole, esse daqui é ramo de elipse, é uma elipse, né, aquele vermelhinho, né? Então aqui, ó, excentricidade maior do que 1, né, os focos estão se alastrando lá, aí eles vêm, ele vai se colapsar com a diretriz e pau, gera a minha elipse, os focos juntas geram a circunferência, tudo beleza, né? A hipérbole é azul, a elipse é vermelha. E a parábola? Cadê a parábola nessa dinâmica? Essa é a questão que eu estou falando, né? Da elipse, excentricidade menor que 1, hipérbole maior do que 1, parábola igual a 1, mas nem apareceu a parábola aqui. Entendeu a pergunta? E o fato é, se vocês tá muito pequeno aqui, e nem se eu der o zoom ele não funciona, porque ele mantém um número pequeno, mas é que a excentricidade ela está variando de 0 para cima. Quando eu pausar ela no 1, o que vai acontecer? Eu vou pausar aqui no teclado. Pausar aqui. Eu vou colocar aqui o valor 1. Então, vou colocar o número 1, Enter. No número 1, o que está acontecendo? Vou pegar aqui 1.1, só para você ver aqui, 1.1. No 1.1, o que está acontecendo? Esse foco aqui, ele está vindo rumo à diretriz. Quando eles se encostam aqui, a minha excentricidade é 1. Só que como eles se colapsam, então a minha cônica ela se degenera nesses pontos aqui, em 2 pontos só. Não tem como você gerar uma parábola uma vez que a diretriz está colapsada no foco. É necessário que o foco esteja distanciado da reta diretriz para eu conseguir gerar uma parábola. Como eu fiz essa simulação, eu fiz variando os 2 focos e as 2 diretrizes, elas se colapsam exatamente na excentricidade igual a 1. E aí, quando a excentricidade é igual a 1, se elas estão colapsadas, não tem como gerar uma parábola. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma outra simulação fixando, de forma que eu fixo um dos focos e um dos vértices, né? A diretriz vai variar, mas uma vez que está fixado isso, ela não tem como colapsar. A diretriz não tem como colapsar com o foco, e aí vai aparecer a parábola. Então, vamos aqui. É essa daqui.